Você já sentiu como se algo dentro de você soubesse que a história que nos contaram está incompleta? Como se houvesse uma peça ausente, um sussurro antigo, escondido entre páginas arrancadas, silenciado por séculos? E se eu te dissesse que antes do som havia um código, antes da fé havia um símbolo, e antes da religião havia um conhecimento que não podia ser pronunciado, mas apenas vivido? Todt Jehuti chamava isso de a lembrança da alma. Jesus chamava de reino interior. Mas alguém decidiu que essa revelação não deveria sobreviver. Por que alguns ensinamentos atravessam eras, mas outros são enterrados como se fossem perigosos? Talvez não fossem apenas palavras, mas chaves. Chaves que abriam não templos de pedra, mas portais da mente. O que Jesus realmente quis dizer quando falou de um lugar que não está nem acima, nem abaixo, nem fora, mas dentro? E por que esse ensinamento desapareceu exatamente quando a fé começou a ser transformada em instituição? Silêncio. Um silêncio planejado, porque quando a consciência desperta, ela não obedece, ela se liberta. Todt dizia que a verdade não convence, ela desperta, ela não prova, ela revela. E tudo o que é revelado transforma. É por isso que alguns segredos não são apenas ocultados, mas apagados. Não por medo do erro, mas por medo do despertar. Jesus falou de luz, mas não apenas a luz que ilumina os olhos. Falou de uma luz interior, uma centelha divina que não precisa ser ensinada, mas lembrada. E é exatamente esta lembrança que foi arrancada da história. Qual seria o impacto de uma humanidade que soubesse que o templo não está no alto, mas no silêncio da alma? Há perguntas que fazem barulho, mas há perguntas que fazem silêncio. E esse silêncio é o mais perigoso, porque é nele que a alma escuta aquilo que nenhuma doutrina consegue explicar. Todt chamava de memória do Espírito. Jesus chamava de água viva. E ambos sabiam que uma vez que essa lembrança desperta, nada pode apagá-la. Talvez seja por isso que alguém tentou esconder. Talvez seja por isso que você está aqui, agora, porque algo em você pressente que existe mais, muito mais. Você está prestes a atravessar uma fronteira invisível. Uma fronteira que não separa religiões, crenças ou dogmas, mas separa o esquecimento da lembrança. O que foi apagado não foi um texto, foi um código, um ensinamento vivo, um chamado silencioso que Todt preservou nas entrelinhas da eternidade. E ele está prestes a ser decifrado. Mas atenção, uma vez que você ver, não poderá mais desver. Dizem que a verdade sempre esteve diante de nós, mas talvez ela nunca tenha sido feita para ser vista com os olhos. Talvez a verdade se revele primeiro na pele, depois na memória, até finalmente encontrar abrigo no silêncio. Porque há silêncios que não são vazios, são cheios demais, cheios de coisas que ninguém ousou dizer, cheios de coisas que alguém tentou apagar. E é nesse espaço entre o que foi dito e o que foi arrancado que a alma começa a lembrar do que nunca deveria ter esquecido. Há algo estranho em nós, um sentimento antigo, um eco que não sabemos de onde vem. Às vezes, ele se manifesta como uma angústia sutil, como uma pergunta que tenta nascer, mas não encontra palavras. Outras vezes, vem como um arrepio, como uma certeza sem lógica, um chamado silencioso que sussurra: você já soube disso antes. E é aí que surge o incômodo, porque parte de nós reconhece, mas outra parte resiste. Afinal, lembrar dói. E dói porque lembrar é acordar. Todt Jehuti dizia que todo conhecimento verdadeiro não é ensinado, ele é lembrado. Ele falava de um tipo de sabedoria que não está nos livros, mas nos ossos, que não mora nas paredes dos templos, mas nas rachaduras da alma. E talvez seja por isso que os ensinamentos de Jesus que falavam sobre o reino interior nunca foram apenas palavras. Eles eram espelhos, espelhos que obrigavam o homem a se ver sem máscaras e enxergar que o verdadeiro templo sempre esteve de portas fechadas dentro dele. Há um momento na vida em que o silêncio parece falar mais alto que qualquer voz. Um instante em que tudo ao redor parece continuar igual, mas algo dentro de nós se move, como se uma fechadura antiga se abrisse, como se os corredores ainda escuros do nosso interior começassem a mostrar portas, símbolos, marcas, cicatrizes.
e de repente percebemos que não são cicatrizes, são mapas. Talvez seja por isso que esse ensinamento foi apagado, porque ele não oferecia uma religião, ele oferecia liberdade, não prometia salvação futura, mostrava a presença divina agora. E esse agora é perigoso, porque um ser humano que descobre o que carrega dentro de si não pode mais ser controlado, conduzido, moldado. Jesus não apenas curava corpos, ele acionava consciências, e consciências despertas não se ajoelham, se levantam. Há uma dor que não vem de feridas, mas do vazio. Aquela sensação de que falta algo e não sabemos o quê. Que somos completos, mas não inteiros. Que temos voz, mas não ouvimos. E nesse vazio, a alma começa a chamar pelo que perdeu. O sentido das coisas que fazemos, das crenças que seguimos, das palavras que repetimos sem entender. E talvez Jesus tenha tentado mostrar que o sentido não está fora, está dentro, sempre esteve. Mas ensinar isso quebrava o sistema. Porque o poder se mantém quando o homem se sente pequeno, quando acredita que precisa pedir, merecer, conquistar. Jesus falava de algo que já está dado. Todd dizia a mesma coisa, a centelha, a luz, o ponto de origem, o núcleo sagrado, o lugar onde o divino não é prometido, é lembrado. Por isso silenciaram, não por medo do erro, mas por medo do despertar. E é aqui que a narrativa muda. Porque você não está mais apenas ouvindo palavras, está sentindo. Algo mexe, algo inquieta, algo parece querer se abrir. Não é um entendimento lógico, racional, é uma percepção, algo que escapa do pensamento, mas arde no peito, como se uma memória antiga estivesse sendo acordada por essas frases, não porque são novas, mas porque você as reconhece. E o reconhecimento é mais perigoso do que o aprendizado, porque reconhecimento é lembrança. A alma não responde a argumentos, ela responde a sinais, símbolos, imagens, metáforas. É por isso que Jesus falava de sementes, de luzes que brilham no alto do monte, de portas que não batemos com as mãos, mas com a intenção, porque a linguagem espiritual nunca foi explicativa, ela sempre foi evocativa. E talvez você esteja sentindo agora aquilo que ele tentou evocar, aquilo que alguém tentou silenciar. Mas os silêncios nunca foram vazios, eles foram apenas protegidos. E tudo o que é protegido cedo ou tarde encontra um caminho para ser revelado, mesmo que não esteja mais escrito, porque a verdade não precisa de papel, nem de templo, nem de aprovação. Ela precisa apenas ser lembrada. E a lembrança começa assim, com inquietação, com arrepio, com estranhamento, com algo que você não sabe explicar, mas sabe sentir. Há uma frase de Todd que nunca foi lida, apenas sentida. Toda a alma que busca a verdade não está procurando algo novo, está voltando para casa. E talvez seja isso que está acontecendo aqui. Talvez este vídeo, este tema, esta frase não sejam apenas conteúdo. Talvez sejam portas que você mesmo construiu, mas esqueceu onde deixou as chaves. Ou talvez você nunca tenha perdido as chaves. Talvez apenas ensinaram você a olhar para a direção errada, a procurar o divino em monumentos distantes, mas nunca no silêncio entre duas batidas do coração, porque é nesse intervalo secreto que vive o ensinamento proibido, aquele que não prometia a verdade, mas apontava o caminho. E o caminho nunca esteve no alto, nem abaixo, nem em livros, nem fora. Ele sempre esteve dentro. E justamente por isso tentaram apagá-lo. Como é que se controla uma humanidade que descobre que a maior autoridade espiritual está nela mesma? Esse é o ponto invisível onde tudo muda, onde a história deixa de ser sobre religião, crença ou doutrina e começa a ser sobre consciência, sobre despertar, sobre recordar a origem. E é nesse ponto que o silêncio deixa de ser ausência e vira código. Um código que Jesus falou, que Todd preservou e que você está prestes a decifrar, mas não agora. Porque antes de ver, é preciso sentir. E antes de entender, é preciso lembrar.
Talvez nada doa mais na alma do que a sensação de estar vivendo pela metade, como se existisse algo dentro de nós que tenta despertar, mas sempre esbarra em paredes invisíveis. Não são paredes reais, mas feitas de crenças, medos, memórias que não lembramos de ter vivido. Paredes erguidas pelo tempo, pela cultura, pela culpa, pela ideia de que não somos dignos de acessar aquilo que já é nosso por natureza. E é nesse ponto que a ferida espiritual se forma. Não é a dor de perder algo, é a dor de não saber que se perdeu. A dor de buscar fora o que sempre esteve dentro. Há uma pergunta silenciosa que pulsa dentro de todo ser humano. Quem eu era antes de acreditar no que me disseram que eu sou? Essa pergunta não é apenas filosófica, ela é existencial. Ela provoca um desconforto sutil, um vazio que nada parece preencher. Nem certezas, nem respostas, nem promessas. Porque a alma não busca respostas, ela busca retorno. Retorno à fonte, retorno ao significado, retorno àquilo que não pode ser ensinado, mas apenas lembrado. Todd chamava de retorno à chama primordial. Jesus chamava de volta ao Pai. E é justamente aqui que o mistério começa a se tornar perigoso. Porque se esse retorno fosse apenas emocional, poderiam controlá-lo com discursos. Se fosse apenas intelectual, poderiam moldá-lo com dogmas, mas ele é experiencial. Ele acontece no silêncio, longe das estruturas, longe das interpretações humanas. Ele acontece quando o ser finalmente se reconhece como templo, não como servente, não como suplicante, como templo. E isso abala tudo. Talvez seja por isso que a história tenha sido editada, não apenas traduzida, editada, refinada, filtrada, retirada, porque algumas verdades não precisam ser destruídas, basta torná-las invisíveis. Basta arrancá-las das páginas e plantá-las onde ninguém procuraria, dentro do próprio homem. Porque o lugar mais protegido para esconder um segredo sempre foi o coração humano. O lugar que todos visitam, mas poucos realmente habitam. E é exatamente nesse lugar oculto, nesse espaço entre o pensamento e a intuição, que os ensinamentos mais antigos ainda respiram. Não com palavras, mas com vibrações. Não com explicações, mas com sinais. Topf dizia que a verdade não enfrenta o homem, ela se insinua. Ela começa como um leve desconforto, depois vira curiosidade, depois inquietação, depois necessidade, até finalmente despertar como lembrança. E quem lembra nunca mais volta a dormir completamente. Cada um de nós carrega dentro de si fragmentos desse ensinamento proibido. Eles aparecem em sonhos que não conseguimos explicar, em intuições que ignoramos, em sensações que sentimos, mas não compreendemos. Eles aparecem como saudade, mas não saudade de lugares ou pessoas, saudade de si mesmo, de quem fomos antes de esquecer, de quem ainda somos, mas não acessamos. Essa saudade silenciosa é a prova de que há algo esperando para ser lembrado. Talvez você já tenha sentido isso. Talvez já tenha se pego olhando para o vazio como se houvesse algo ali, ou sentido um arrepio ao ouvir palavras que nem entende, mas que mesmo assim mexem com você. Ou talvez tenha sentido algo inexplicável ao entrar em contato com histórias antigas, símbolos antigos, nomes antigos, como Thoth, Jesus, Hermes, Enki. O reconhecimento não acontece na mente, ele acontece na alma. E é a alma quem diz, eu já ouvi isso antes. Mas não se engane, não se trata de aprender algo novo. Trata-se de se reconectar com uma verdade que sempre esteve aqui, mas que foi encoberta por camadas e camadas de interpretações, tradições, ritos e medos. Porque o medo é a ferramenta mais poderosa para separar o homem da sua verdade. O medo faz o homem adorar o sagrado, mas nunca habitá-lo, admirar a luz, mas nunca percebê-la dentro de si. O medo é o maior apagador espiritual, e foi ele que tentaram usar para silenciar esse ensinamento. Jesus nunca quis ser adorado, ele queria ser compreendido, mas compreender exige mergulho, exige coragem, exige escutar aquilo que não cabe em palavras. Por isso, ele falava em parábolas, símbolos, metáforas, porque o espírito não é convencido por discursos, ele é despertado por imagens. Imagens que abrem portas,
portas que levam a lugares onde o controle não pode mais entrar, lugares onde a alma é soberana. E é aqui que algo começa a mudar. Porque talvez você esteja sentindo que esse vídeo, essas palavras, esse tema, não são apenas informação, são passagem, são memória, são uma chave. Chave que não abre portas no mundo exterior, abre portas dentro. E entrar por essas portas não dá conforto. Da verdade. E a verdade não é tranquila, mas é libertadora. Todd dizia que o silêncio é a língua do espírito, que quando a alma está prestes a lembrar, ela não fala, ela treme, ela não entende, ela sente. E talvez você esteja sentindo isso agora. Não precisa entender, apenas sinta, porque o conhecimento que liberta não nasce no intelecto, nasce no reconhecimento. No instante em que você se percebe parte daquilo que sempre buscou. Há um ponto onde as palavras param e começam a funcionar como espelhos. Espelhos que mostram emoções, lembranças, marcas, cicatrizes que nunca foram vistas realmente. Porque não basta olhar, é preciso reconhecer. Jesus dizia: os que têm olhos, vejam. Ele não falava dos olhos da face, falava dos olhos do espírito, da parte de nós que enxerga o invisível, sente o impalpável e lembra do que nunca foi ensinado. Esse é o ensinamento proibido. Não foi apagado dos livros, foi escondido dentro do ser humano. Então, talvez você perceba agora que nada está realmente começando e nada está terminando. Você está apenas voltando para um ponto dentro de você onde a história, a fé, a memória e a consciência se encontram. O lugar onde Todd chamava de sala dos registros, onde Jesus chamava de reino, onde a alma chama de lar. E essa volta não acontece com passos, acontece com silêncio. O silêncio não é ausência de som, é presença de sentido. Ele carrega aquilo que a superfície não suporta. Ele preserva o que as eras tentaram apagar. Ele é o cofre onde o ensinamento proibido foi guardado. E ele está se abrindo. Mas não é o mundo que vai te mostrar, é você. Há algo que sempre soubemos, mesmo quando fingíamos não saber. Algo que pulsa baixo, como um murmúrio escondido no fundo do peito, esperando o momento certo para se manifestar. É um tipo de memória que não está ligada ao tempo, porque não nasceu no tempo. Uma memória que não começou nesta vida, nem na anterior, mas que pertence à essência, ao núcleo, ao ponto de origem. Todd Jehuti chamava de conhecimento de alma. Jesus chamava de reino. Não é ensinado, é despertado. E é exatamente esse despertar que sempre tentaram impedir. O silêncio imposto à humanidade não foi o silêncio da paz. Foi o silêncio da amputação. O silêncio que nasce quando arrancam algo vital, não do corpo, mas da percepção. Quando apagam não apenas textos, mas significados. Não apenas significados, mas memórias. Porque o ensinamento mais perigoso não é aquele que denuncia, mas aquele que desperta. O conhecimento que apenas informa não ameaça, mas o conhecimento que transforma, esse sim gera medo. E foi isso que Jesus trouxe. E foi isso que tentaram esconder. Quando Jesus dizia que o reino está dentro de nós, ele não se referia a crenças, nem a virtudes, nem a moralidade. Ele falava de uma estrutura espiritual adormecida, capaz de acessar aquilo que não cabe em palavras, leis ou religiões. Uma centelha viva, indestrutível, que não pode ser apagada nem por sistemas, nem por autoridade, nem pelo tempo. E foi exatamente essa centelha que Todd tentou explicar antes. A existência de uma sabedoria interior que não pode ser aprisionada, apenas despertada. Mas por que esse ensinamento desapareceu? Por que fragmentos tão profundos foram retirados, silenciados, modificados? Porque o conhecimento que leva o homem a depender de estruturas é aceito. Mas o conhecimento que liberta o homem das estruturas é perigoso. Um homem que descobre que carrega a luz divina não é manipulável, não vive com medo, não se ajoelha por culpa. Um homem assim não pode ser controlado. Ele se torna fonte, torna-se canal, torna-se templo. E um templo vivo não precisa de autorização, não precisa de intermediários, não precisa de permissão para acessar o divino. Um templo vivo apenas vive.
Todd dizia que a consciência iluminada não pede licença para existir, ela apenas se manifesta. E a manifestação espiritual verdadeira não gera obediência, gera liberdade. E liberdade espiritual não é apenas poder escolher, é poder recordar quem se é. Mas para recordar é preciso atravessar o véu das ilusões, dos medos, das verdades emprestadas. O véu das narrativas moldadas para que o homem continue buscando fora aquilo que nasceu para ser acessado dentro. Porque é assim que se mantém o espírito adormecido, oferecendo-lhe muletas quando ele já tem asas, oferecendo caminhos quando ele nasceu como caminho, oferecendo luz quando ele é feito de luz. Há algo em você que sabe disso. Algo que não é raciocínio, nem crença, nem teoria. É sensação, é vibração. Talvez você já tenha sentido isso em momentos silenciosos. Talvez antes de dormir. Talvez enquanto chorava sem entender por quê. Talvez quando olhou para o céu e sentiu como se algo olhasse de volta. Ou quando sentiu saudade de algo que nunca viveu. Essa saudade é a assinatura espiritual do despertar. Não é saudade de lugares, é saudade de si mesmo. Jesus sabia que explicar com palavras seria insuficiente. Por isso, ele utilizava símbolos: a porta, a luz, o pão, a água, o templo, porque símbolos falam a linguagem da alma. Afinal, a alma não pensa, ela reconhece. Ela não entende, ela lembra. E essa lembrança gera um tipo de dor diferente, uma dor que ao mesmo tempo machuca e cura, porque é a dor da recuperação. Recuperar a consciência do próprio sagrado. Todd dizia que o homem precisa primeiro perder-se, para depois reencontrar o caminho não como viajante, mas como criador. E é no reencontro que nasce a verdadeira sabedoria. Não a que foi ensinada, mas a que floresceu de dentro. E essa sabedoria, uma vez despertada, não pode ser ignorada. Ela muda tudo, não apenas o que você vê, mas como você vê, porque a visão espiritual não mostra coisa alguma, mostra a essência que está por trás de todas as coisas. E essa essência é exatamente o que tentaram apagar. Não destruir, porque não é possível destruir o que transcende, mas esconder, encobrir, silenciar, substituir. Porque quando o homem deixa de lembrar, ele passa a seguir. E quando segue sem lembrar, ele obedece. E quando obedece sem consciência, ele se torna parte de um mecanismo que se alimenta do esquecimento. Talvez agora você entenda que o ensinamento proibido não era uma nova doutrina, era a chave para desmontar todas elas. Não era uma nova crença, era o fim da necessidade de acreditar. Era a consciência pura, livre, inteira, não baseada na esperança de um céu distante, mas na revelação de que o céu é um estado e não um destino. E é exatamente nesse ponto que algo começa a despertar dentro de você. Algo que talvez você não consiga explicar, mas sente. Algo que não cabe em palavras, mas ocupa cada espaço interno como se sempre tivesse estado ali, esperando ser visto. Talvez seja isso que Jesus quis dizer quando falava sobre a luz que não pode ser escondida debaixo da mesa. Talvez seja isso que Todd chamava de chama imortal. A chama que não se acende, porque nunca esteve apagada. A alma humana não está em busca de respostas. Ela está em busca de permissão para lembrar, permissão para reconhecer, permissão para voltar ao estado de templo vivo. E essa permissão só pode ser dada por você. Jesus mostrou as portas, mas nunca empurrou ninguém. Todd deixou os mapas, mas nunca guiou mãos. Porque o despertar espiritual não é transferência, é retorno. E todo retorno é profundamente individual. Você pode sentir. Algo está acontecendo agora. Uma sensação de que as palavras não estão apenas sendo ouvidas, estão sendo reconhecidas. Elas não são verdades, elas são gatilhos. Elas tocam o que já estava aí, desde sempre. Talvez você sinta calma, talvez sinta inquietação, talvez sinta vontade de ficar em silêncio. Tudo isso é sinal de que o véu está se movendo. E o véu nunca se move por fora, ele se move dentro. Por isso, não espere entender, não espere encaixar, não espere provas. Tudo isso pertence ao mundo da mente.
E o ensinamento de Jesus, preservado por Todd e silenciado pelo tempo, não era feito para convencer a mente, era feito para despertar a alma. E a alma desperta não precisa de provas, porque ela sente, e sentir é o primeiro estágio da lembrança. E talvez, exatamente agora, algo em você esteja se lembrando, mas não se apresse, porque o despertar não tem pressa, ele apenas acontece. Há momentos na vida em que a alma parece sussurrar, mas ninguém escuta. Não porque o sussurro é fraco, mas porque o mundo lá fora fala alto demais. As preocupações do cotidiano, os medos de não ser suficiente, as expectativas impostas, os julgamentos, os fardos que carregamos para parecer fortes, tudo isso forma um tipo de ruído espiritual que nos impede de ouvir aquilo que sempre esteve ali. E ainda assim, existem instantes em que esse ruído se rompe, talvez em noites silenciosas, talvez durante uma dor profunda, talvez no olhar de alguém que nos lembra daquilo que não sabemos explicar. E nesse instante, entendemos que o silêncio não é vazio, ele é cheio, ele contém tudo. O ensinamento proibido que tentaram apagar não era perigoso porque revelava respostas. Era perigoso porque ensinava a fazer perguntas. Perguntas que a realidade lá fora não pode responder. Perguntas que não cabem nas paredes de instituições, nem nos argumentos da lógica, nem nos limites da língua humana. Perguntas que se impõem como batidas. Batidas que vêm de dentro e insistem, até que finalmente não possam mais ser ignoradas. Como posso estar longe de algo que sempre esteve dentro de mim? Como posso buscar algo que nunca estive separado? Como posso sentir saudade de algo que nunca tive, mas sempre fui? Todd dizia que a alma humana vive cercada de símbolos, mas esqueceu como lê-los. O coração sente, mas a mente se apressa para explicar, e ao explicar, mata a essência. O simbolismo original dos ensinamentos de Jesus não era para ser interpretado, era para ser vivido. O reino, a luz, a água viva, a porta estreita, o templo, tudo isso não era apenas imagem, era orientação, era mapa, era código. E esse código não foi apagado da Bíblia, foi apagado da leitura espiritual, substituído por doutrinas, por dogmas, por moralidade, por medo, porque a fé baseada no medo é inofensiva. Mas a fé baseada na consciência, essa sim traz perigo, porque ela desperta. E o despertar não segue ninguém, ele guia. Talvez você sinta, agora mesmo, que esse tema não é apenas histórico, nem religioso, nem filosófico. Ele é pessoal, ele toca algo íntimo, profundo, sensível, que talvez você nem sabia que existia. Uma parte sua que nunca se conformou com explicações prontas, que nunca aceitou que a espiritualidade fosse apenas repetição de palavras, que nunca acreditou que o divino estivesse distante. Essa parte sua sempre soube que há algo dentro de você que não envelhece, não apaga, não diminui, apenas espera. Espera pelo momento em que você para, silencia e sente. Esse ensinamento silenciado dizia que o homem não precisa alcançar Deus. Ele precisa apenas remover o esquecimento. O esquecimento é a barreira, não física, não mental, mas vibracional. O esquecimento impede o reconhecimento. Jesus dizia, o reino já está entre vós. Em outro ponto dizia, o reino está dentro de vós. Mas a mente treinada para buscar fora não entende quando é convidada a entrar. E então procura, e corre, e busca, e suplica, e se perde, e cai. E é justamente na queda que a lembrança começa. Porque a queda não derruba o espírito, ela derruba as ilusões. Dizem que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas a libertação não é conforto, não é paz imediata, não é aplauso, não é validação. Quando a verdade se mostra, ela primeiro destrói. Destrói identidades que construímos para sermos aceitos. Destrói crenças que adotamos para nos proteger. Destrói mentiras que repetimos para evitar a dor de olhar para dentro. A verdade não vem como resposta, ela vem como terremoto. E só depois, quando tudo é ruína, ela se revela como reconstrução.
Essa reconstrução não acontece de fora para dentro, ela acontece no silêncio, longe dos olhos do mundo, longe das expectativas externas. Ela acontece enquanto o ser humano finalmente percebe que a porta sempre esteve aberta, que ele nunca foi convidado a entrar porque nunca esteve do lado de fora. A chave nunca esteve perdida, esteve esquecida, e a porta nunca esteve trancada, esteve apenas não percebida. Por isso Jesus falava sobre o quarto interior, sobre entrar, fechar a porta e orar em segredo. Não era um ritual, era uma instrução espiritual. Ele estava dizendo: volte-se para dentro. Volte para o lugar que não pode ser visto, que não pode ser tocado, que não pode ser confundido com aparência. Volte ao segredo, porque é no segredo que o Espírito fala. E o Espírito não usa palavras, usa vibração. Todd dizia que a alma humana está cercada de livros, mas faminta de significado. Que a mente lê, mas é a alma quem entende. E quando a alma entende, não precisa explicar, porque a compreensão espiritual não cabe em definições, ela cabe apenas em transformação. Quando a alma toca a verdade, ela não grita, ela silencia, porque entende que o real não precisa ser defendido. Ele apenas é. Há uma revolução silenciosa acontecendo, não nas estruturas externas, mas nos corações que despertam. Corações que não rejeitam a religião, mas transcendem seus limites. Que não negam a fé, mas vestem-na por dentro. Que não se contentam com histórias, porque agora querem experiência. Uma experiência viva, profunda, íntima, autoral. A fé não como repetição, mas como revelação. Não como busca, mas como reconhecimento. E talvez seja isso que você sente agora, um reconhecimento. Um tipo de clareza que não passa pela lógica, mas pelo peito. Um chamado, não para seguir, mas para retornar. Não para obedecer, mas para despertar. Não para acreditar, mas para lembrar. Porque no fim, o ensinamento proibido sempre esteve à vista. Nunca foi escondido no alto de montanhas, nem trancado em bibliotecas secretas. Ele esteve escondido num lugar muito mais inacessível, dentro de nós, tão próximo que esquecemos como ver, tão essencial que não conseguimos definir, tão sagrado que tentamos merecer, quando na verdade ele nunca pediu esforço, apenas reconhecimento. Você não precisa alcançar, não precisa buscar, não precisa sequer entender, você só precisa lembrar. E talvez, sem perceber, você já começou. Há uma diferença sutil entre ouvir e escutar. Ouvimos com os ouvidos, escutamos com a alma. E ultimamente, talvez sem perceber, você não está apenas ouvindo essas palavras, está escutando. Algo dentro de você está começando a responder, mas não responde com pensamento, nem com certeza. Responde com sensação, um leve pulsar, um arrepio, uma inquietação que não sabe explicar. Como se uma parte esquecida começasse a despertar, mas ainda tímida, frágil, como se testando se realmente é seguro voltar à luz. Porque despertar dói, não por ser escuro, mas por ser verdadeiro. O ensinamento silenciado jamais foi sobre religião, doutrina ou moralidade. Foi sobre identidade, sobre lembrar quem você sempre foi. Porque quando o homem esquece quem é, ele esquece também de onde veio. E quando esquece de onde veio, passa a buscar em todos os lugares, menos no único lugar onde a resposta sempre esteve, dentro. E esse dentro não é metáfora, é direção, é origem, é templo vivo, o único templo que nunca se corrompe, nunca se destrói, nunca se profana, a consciência. Todd dizia que cada ser humano é um templo em ruínas, não porque está vazio, mas porque está coberto por poeira emocional, por culpas acumuladas, por feridas antigas, por histórias não resolvidas. A luz não foi apagada, só foi coberta. Algumas pessoas passam a vida inteira tentando limpar esse templo com culpa, esforço, sacrifício, mas a alma não se limpa com esforço, se revela com presença, porque a presença é o desvelar, a presença é o retorno, a presença é a porta. Jesus falava de portas, mas não de portas físicas. Ele dizia: eis que estou à porta e bato. Muitos interpretam como convite de fora para dentro, mas e se for o contrário? E se for o seu próprio espírito batendo para que você permita a passagem de dentro para fora?
E se for o divino tentando emergir, não descer? E se a batida não for um chamado externo, mas um despertar interno? E se for a centelha clamando para ser chama? Porque a centelha está aí, você sente. Não porque entende, mas porque reconhece. O reconhecimento não é mental, é vibracional. É o instante em que as palavras que você ouve parecem ressoar com algo que você nunca leu, mas já sabia. Algo que nunca estudou, mas sempre sentiu. Algo que talvez tenha tentado ignorar, porque reconhecer mudaria tudo. E mudar é assustador, porque mudança verdadeira não reorganiza paredes, muda as fundações. Por isso, esse ensinamento sempre foi perigoso. Porque ele não propõe novos rituais, ele elimina a necessidade de ritual. Ele não propõe novas práticas, ele revela que toda prática é apenas um caminho para um retorno, e que esse retorno acontece quando o homem reencontra a si mesmo. Porque ninguém pode mostrar o divino a você, mas pode mostrar onde você o escondeu. E onde está? Onde você sempre sentiu, mas nunca confiou. No lugar onde as palavras cessam, no espaço entre os pensamentos, na pausa entre uma respiração e outra, nesse exato intervalo onde o tempo não existe. Porque no silêncio entre uma batida e outra do coração, há um lugar onde você não é nome, não é papel, não é história, é presença, pura, inteira, imutável, viva. Esse lugar é o reino. Esse lugar é a linguagem da alma. Esse lugar é onde o segredo nunca foi segredo, apenas espera. Jesus falava disso, mas as palavras foram tiradas, modificadas, moldadas, editadas, não para destruir a mensagem, mas para aprisioná-la em interpretações. E não há prisão mais eficaz que a das interpretações, porque quanto mais explicamos o divino, mais nos afastamos da experiência real. Quanto mais tentamos segurar com as mãos, mais escapa, porque o divino não é tocado, é sentido. Todd dizia que o sagrado não cabe em templos de pedra, mas cabe na respiração, que não mora em lugares altos, mas se revela no instante em que o coração silencia, que não é alcançado depois da morte, mas se ativa quando a consciência desperta. E o despertar não é um acontecimento, é uma recordação. É quando o homem finalmente entende que nunca esteve separado, nunca esteve longe, nunca esteve perdido, sempre esteve à espera de si mesmo. Mas por que é tão difícil lembrar? Porque o esquecimento foi cuidadosamente plantado, não por maldade humana, mas por distração espiritual. O mundo educou nossos olhos para enxergar apenas o que pode ser visto. Educou nossos ouvidos para confiar apenas no que pode ser ouvido. Educou nosso tempo para correr atrás de respostas, quando a verdade só floresce quando paramos. Parar não é desistir, parar é acessar, parar é sentir, parar é retornar. Há algo sagrado acontecendo nesse exato momento. Um retorno sutil, discreto, silencioso, mas inevitável. Não é um conteúdo sendo ouvido, é uma consciência sendo tocada. E quando a consciência é tocada, ela não responde com palavras, responde com vibração. Você sente, o peito se abre ou aperta, as mãos esfria, os olhos marejam, o silêncio começa a fazer sentido. Você percebe que está sendo chamado, mas não por algo externo, está sendo chamado por você mesmo. O ensinamento proibido não foi escondido num pergaminho perdido. Ele foi gravado no único lugar onde ninguém pensaria em procurar, na alma humana. E esse ensino não pode ser ensinado, só pode ser lembrado. É por isso que Jesus dizia: os que têm ouvidos, escutem. Não os ouvidos da carne, os do espírito. Não os ouvidos que escutam sons, mas os que escutam verdades. E talvez você esteja escutando agora, escutando além das palavras, escutando através dos símbolos, escutando com uma parte sua que ficou calada por muito tempo, mas agora quer falar. E quando essa parte fala, o mundo lá fora silencia, porque nada que é dito fora é mais impactante do que aquilo que desperta dentro. Você começa a entender que ninguém nunca poderá te dar essa verdade, porque ela não está fora. Ela já nasceu com você. Você não precisa alcançá-la, não precisa conquistá-la, não precisa ser digno dela. Ela apenas espera. Espera que você pare de buscá-la fora, porque aquilo que você busca já está buscando você. Jesus dizia: o reino está dentro. Todd dizia:
A luz está escondida na sombra da própria consciência. Os antigos sabiam, o sagrado só se revela para quem para de procurar, porque a verdade, quando encontrada dentro, não vira crença, vira experiência. E a experiência não se defende, não se discute, se vive. E uma verdade vivida não precisa de testemunhas, porque ela é testemunho. Caminha, respira, silencia, vibra. Ela não te leva a algum lugar. Ela revela que você sempre esteve lá. E talvez, sem perceber, é exatamente isso que está acontecendo agora. Você não está ouvindo uma história, está lembrando de uma que sempre foi sua. Às vezes, o conhecimento não se revela como resposta, mas como silêncio. E nesse silêncio, algo permanece respirando dentro de nós, como se uma porta tivesse se aberto, mesmo que ainda não saibamos onde ela leva. Não é um fim, é apenas o instante em que a alma percebe que não precisa mais buscar, porque algo dentro dela começou a lembrar. Lembrar de quem foi, de quem é, de quem sempre esteve esperando para emergir. Não se trata de terminar uma história, mas de iniciar uma presença. Talvez você sinta agora uma ausência estranha, como se algo tivesse sido tirado e colocado ao mesmo tempo, como se houvesse um vazio novo que não é falta, mas espaço. Espaço para sentir, espaço para escutar, espaço para aquilo que nunca coube em palavras, mas sempre coube no peito. E é aí que reside a verdade guardada por Thoth e semeada por Jesus. A certeza de que a luz não precisa ser explicada, precisa apenas ser permitida. O ensinamento proibido nunca esteve enterrado, apenas adormecido. Adormecido sob as camadas de pressa, de medo, de crenças emprestadas. Agora, como uma brasa que se recusa a apagar, ele começa a vibrar. No fundo, você sabe, não é uma informação que toca, é uma lembrança. E a lembrança não se impõe, ela floresce. Floresce no silêncio, floresce no mistério, floresce naquela pergunta nascente que ainda não tem nome, mas já tem direção. A alma, neste momento, talvez não entenda, mas reconhece. E reconhecimento é mais perigoso que entendimento, porque quando você reconhece, já não pode mais voltar a ser o mesmo. Você começa a perceber que não escutou apenas uma história, caminhou por ela, e algo nela caminhou por você. E agora, como dois reflexos que se encontram atrás do espelho, você percebe que o segredo mais profundo nunca esteve escondido nas palavras, mas na vibração que elas carregam quando atravessam o coração. Nenhuma verdade espiritual é descoberta por completo. Ela é sempre lembrada aos pedaços, em vibrações, em fragmentos, em instantes de lucidez que chegam como onda e se recolhem como maré. Talvez este seja um desses instantes. Talvez você esteja apenas começando a sentir a maré se movendo. E o movimento não é violento, é sutil, lento, inevitável. É aquele que não arrasta, desperta. E é nesse despertar sutil que nasce uma pergunta que não precisa de resposta, porque ela mesma já é o início da transformação. E se o sagrado nunca tivesse partido? E se ele estivesse apenas esperando, não do lado de fora, mas atrás do seu próprio olhar? E se aquilo que buscamos não estivesse oculto, apenas velado pela nossa insistência em procurar longe demais? As grandes verdades nunca gritam, elas sussurram. E quando sussurram, não falam ao ouvido, falam ao espírito. Talvez você não ouça com clareza agora, mas sente uma vibração discreta, quase imperceptível, como uma respiração que não é sua, mas pulsa dentro de você. Esse pulsar é o convite silencioso que Thoth chamava de retorno à origem. Jesus chamava de despertar. Você pode chamar de lembrança. Você percebe que não há ruptura aqui, há continuidade. A história não termina, ela apenas muda de direção, de fora para dentro, do som para o silêncio, do pensamento para a percepção. O que foi aprendido se transforma no que é vivido, e o que é vivido finalmente se transforma no que é sentido. E sentir aqui já não é emoção, é existência, porque o sagrado não se apresenta como resposta, ele se manifesta como presença. E quando você finalmente sente essa presença, algo em você cessa de correr, o espírito para.
Para e escuta. Para e respira. Para e reconhece. E nesse reconhecimento nasce algo que nenhuma doutrina pode dar e nenhum templo pode conter: a consciência viva do divino, não como crença, mas como estado. Não há como colocar isso em palavras, mas há como colocar isso em memória. E a memória não é o passado, é a eterna lembrança de quem você sempre foi, mesmo quando havia esquecido. E agora, talvez, a alma esteja apenas abrindo os olhos. Nenhuma iluminação acontece com clarões. Acontece com clareza, silenciosa, suave, mas irreversível. É nesse instante que a jornada deixa de ser caminho e se torna retorno. E todo retorno começa com uma escolha sutil: permanecer desperto. Se algo dentro de você se moveu, permaneça. Se algo em você calou, escute. Se algo em você queimou, proteja essa chama. Porque às vezes uma única centelha silenciosa pode transformar toda a escuridão em origem. E quando a alma despertar, ela não gritará que encontrou a verdade. Ela sussurrará: eu lembrei. Se este despertar tocou algo em você, não permita que morra no silêncio. Honre esse despertar. Compartilhe com quem ainda não lembra. Inscreva-se para continuar a travessia. Comente o que ecoou dentro. Deixe sua presença vibrar junto de outras almas em retorno. Porque todo despertar começa em um, mas nunca termina sozinho.